Olá, alunos de Direito Penal 2. Conforme sempre prometido, eu vou passar para vocês aqui a matéria, dar recados, ou seja, é a nossa comunicação que a gente tem aí toda semana. O que acontece? Eu já vou chegar falando para vocês aqui. Eu valorizei a avaliação de Penal 2 e a segunda prova de Penal 2 em 15 e 25. Dessa forma, eu consegui eliminar uma próxima avaliação que teria, que é um questionário, para a gente poder ganhar tempo, haja vista que nós já estamos encerrando, praticamente aí. E aí eu aproveito para também dizer para vocês o seguinte: tudo isso que aconteceu aí nesses 2 anos, 2020, 2021, a maior parte, essa coisa de aula remota, pandemia, essa confusão, essa nuvem negra que pairou em cima das nossas cabeças, isso aí tem que ser encerrado, acabado, acabou. Botar uma pedra em cima, pronto, terror, já era, acabou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque parece que existe uma coisa assim, uma questão que as pessoas entram numa zona de conforto, mesmo quando diz respeito a coisas ruins, e ela vai prolongando aquilo e vai prolongando. Gente, nós temos que enterrar esse ano. Enterrar. E não deixar isso acontecer de novo, dessa forma. Claro que pode acontecer outra pandemia, mas temos que ter mecanismos para poder reagir melhor, para não ficar... Foi muita confusão, muita confusão. Eu não estou suportando mais, eu quero que esse ano acabe. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, de uma forma assim um pouco... Eu não vou dar nenhum adjetivo, não, tá? Essa questão de volta presencial, isso confundiu todo mundo, também. Então, isso, de certa forma, acabou parecendo que está estendendo esse período negro. Então, vamos botar uma pedra nisso, tá? Vamos botar uma pedra nisso para, quando chegar o ano que vem, a gente ter forças para recomeçar, porque vai ser a nossa única alternativa, tá? Então, indo direto ao ponto aqui, eu vou explicar para vocês hoje, o artigo 72, 73, 74, 75, 76. A bem da verdade, vai ser a última vez que eu vou explicar artigo por artigo, porque depois eu vou explicar em nível de conteúdo. Então, por exemplo, hoje o planejamento da aula hoje é de fato o 72 ao 76, mais o estudo do livramento condicional e da suspensão condicional da pena. Então, quando a gente entrar em livramento condicional e suspensão condicional da pena, nós não vamos ficar olhando artigo por artigo. Nós vamos estudar de acordo com esse conteúdo. Só essa última parte aqui para encerrar, que eu vou falar artigo por artigo. Então tá bom. O artigo 72 fala de multas. Meu cabelo fica todo... Meu cabelo é assim porque tem redemoinho. Me desculpa, tá, gente? Multas no concurso de crimes. É bem óbvio o artigo 72. Ele diz que quando ocorre concurso de crimes e por alguma razão, ou quando soma as penas, ou quando pega mais grave e acresce, enfim, e que acaba que um dos tipos lá tem também pena de multa, porque não tem crime que é assim, fazer tal coisa, pena, reclusão de tantos anos e multa. Então quando ocorrerem esses casos, em concurso de crimes, as penas, a privativa de liberdade e a multa, elas serão executadas distintamente. Vai ter que pagar e vai cumprir a pena privativa de liberdade e, detalhe, vão ser cumpridas integralmente, sem diminuição, certo? Porque é um concurso de crimes. Mas atenção, não confundam essa diminuição com progressão de regime, tá?
porque a progressão vai continuar, e nem com o que a gente vai ver agora, que é a suspensão condicional da pena, ok? Então, o 72. O 73 é o chamado aberratio ictus. Para que esses termos latinos, né? O erro na execução, que fala que quando o agente vai praticar um ato criminoso contra a pessoa e por causa dos meios de execução, do seu mau jeito, né, ele vai e atinge, né, tem que ser crime contra a pessoa, que tenha pessoa no meio. Quando ele atinge, por erro na execução, uma pessoa que ele não queria atingir, ou seja, ele errou, tá? Apurado isso, o crime que ele praticou vai ser considerado como provado que a intenção dele era atingir outra pessoa e não aquela que foi de fato atingida. Isso só aconteceu por erro na execução, né? Quando isso acontece, a pessoa vai ser imputada de forma como se ela tivesse atingido a pessoa que ela queria. Ah, mas por que existe isso? Existe isso por algumas razões de aumento e diminuição de pena. Por exemplo, principalmente de aumento de pena. A gente sabe que quem pratica um crime contra um ascendente, descendente, irmão, cônjuge, tem um aumento na pena, certo? Então, se a pessoa quer atingir, vamos supor, o cônjuge, aí erra na execução e atinge outra pessoa, atinge um terceiro, né? A agravante, provado tudo isso, a agravante que teria por ter atingido o cônjuge também vai valer nesse caso, mesmo ele não tendo atingido. Por quê? Porque vai considerar como se ele tivesse atingido a pessoa que ele queria e não a terceira pessoa por causa de erro na execução, tá? Esse é o 73. E o 74 é o resultado diverso ou diferente do pretendido, tá? É o que diz o seguinte: quando, fora os casos aqui que eu mencionei do 73 agora, né, questão daquela pessoa ter um tipo de relacionamento, uma situação que agravaria a pena e tudo mais, né? E aí o 74 diz o seguinte: fora dos casos do artigo anterior, esses que eu mencionei, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responderá por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Bem, o que isso significa, meus amigos? Significa o seguinte: tirando as situações enquadradas no artigo 73, se a pessoa, na execução do crime, ela erra, acontece um acidente ou ela erra, e aí o resultado não é aquele que ela pretendia, e quando a pessoa que ela pretendia atingir não tem nenhuma circunstância que vai agravar a pena dela, ela pode responder, se ela só atingiu por acidente quem ela não queria e não tinha nenhuma relação com ela nem nada, ela pode responder pelo crime de forma culposa. Entretanto, a gente tem que lembrar que o crime, para ser punido na forma culposa, a lei tem que expressamente o dizer, né? Então, vamos colocar aqui um homicídio. O homicídio culposo ele é previsto em lei, então ele pode ser aplicado ao caso. Então, o Mané queria matar um inimigo dele qualquer. Aí, por erro no tiro, na execução, ele atinge uma pessoa, um transeunte que estava passando, mas não tem relação nenhuma, não tem nada com nada. E essa pessoa que ele queria matar também não tem parentesco, não tem nenhuma circunstância que agravaria a pena dele. Se ele atinge só o terceiro, que não tem nada a ver com a história, ele pode ser imputado por homicídio culposo, ok? Isso pode acontecer. Entretanto, se nessa atrapalhada toda ele atingir a pessoa que ele queria, mais um terceiro, vai ser aplicado vão ser aplicadas as regras do artigo 70 do Código Penal, que é o quê? Concurso material, em que você soma as penas, são 2 crimes numa mesma circunstância, não é isso? Então, se ele atingiu quem ele queria atingir e um outro que não tem nada a ver, né, ele vai ser como se ele tivesse praticado concurso material. Então, vai calcular a pena para um e somar com a pena do outro. Beleza? O artigo 75 é um artigo que teve uma mudança recente, né, que fala a respeito do tempo de cumprimento de pena,
que antes era 30 anos, agora é 40. Então, por exemplo, tem alguém que é condenado a 300 anos de prisão. Então, o dia que fizer 40 anos que ele estiver na prisão, ele sai. Agora, os benefícios são calculados em cima de 300. Mas o dia que fizer 40 anos que ele está na cadeia, ele pode ter sido condenado a 1000 anos. Ele vai sair. Ok? É isso. Mas os benefícios, progressão de regime, livramento condicional, vai ser calculado em cima da pena real. Ok? Bem, o 76 não tem mistério, né? Ele diz, no concurso de infrações, executar-se é primeiramente a pena mais grave. No que diz respeito à pena, se você teve um somatório de penas porque você praticou um concurso material, algo assim, tem uma pena que... então calcula a pena de um crime e depois calcula a pena de um outro. Tem uma pena que vai ser mais grave. Então começa a executar a pena que é mais grave. Depois executa que é menos grave. São regras básicas, né? Mas, a partir desse instante, agora a gente não vai estudar mais artigo por artigo. Nós vamos estudar agora o conteúdo em si. Lembrando que eu vou deixar o material escrito para vocês no grupo de WhatsApp. Sempre da mesma forma como eu faço, tá? Nós vamos estudar agora um instituto extremamente importante. Se alguém aqui um dia for interessar em ser advogado criminalista, esse instituto ele é usado recorrentemente, ele salva muita coisa. Isso aí é muito fácil de dizer para quem tem experiência na área penal, né? Que é a chamada suspensão condicional da pena. Cuidado para não confundir com suspensão condicional do processo, que é uma prerrogativa especial da Lei 9.099, que é a lei dos juizados, ok? Nos juizados é suspensão condicional do processo. Aqui nós vamos estudar a suspensão condicional da pena. Essa suspensão condicional da pena, ela tem um nome francês, um nome jurídico, que é sursis. Escreve sursis, mas lê sursis, porque é um termo francês. Então, toda vez que falar fulano está de sursis, né, significa que ele teve o benefício da suspensão condicional da pena, que está, inclusive, no artigo 77 e seguintes. Tá, o que acontece? O que é suspensão condicional da pena? É o seguinte, quando um agente pratica um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? E a pena imputada a ele não for superior a 4 anos, então atenção, a pessoa pratica um crime, mas esse crime não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Então ela vai lá e pratica um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa. E aí, na hora que vai sair a sentença dela, a sentença não ultrapassa 4 anos, ok? Acontecendo isso, existe a possibilidade jurídica prevista no artigo 77 de que essa pena seja suspensa, ou seja, a pessoa não vai para a cadeia. Ela não vai para a cadeia. Mas, para que isso aconteça, existem uma série de requisitos. Por quê? Poxa, se a pessoa tem um benefício desse, de suspender a pena dela, não vai para cadeia nem nada, ela vai ter uma série de condições para poder realizar ali, né? E o tempo da suspensão é um tempo maior, às vezes, do que a pena que a pessoa levou, tá? Por quê? Porque é para ver se realmente aquela pessoa não é um criminoso contumaz, né? Não vai fazer mal à sociedade mais, aquilo foi um erro sorrateiro e tal. A ideia é essa, tá? Mas, atenção, porque isso aqui, até agora vamos falar da prova final. A prova final vai ser toda em cima de suspensão condicional da pena, um pouco de livramento condicional, ação penal, ok? É basicamente isso. São esses três coisas, esses três conteúdos.
Então a gente tem, né, essa situação, o cara praticou um crime sem violência ou grave ameaça e a pena dele não ultrapassou 4 anos. Mas, então ele pode ser, né, pode ser que caia para ele uma suspensão condicional da pena. Mas quais os requisitos? O primeiro, gente, é o que eu sempre falo, o povo não perdoa reincidência. O cara não pode ser reincidente em crime doloso. Mas se ele for reincidente em crime culposo, ele ainda pode ter esse benefício. O outro pré-requisito é uma coisa que toda hora a gente lê no Código Penal, ou por aí, né? É que a culpabilidade, antecedentes, conduta pessoal, conduta social, né? E tudo mais sejam favoráveis para que ele receba esse benefício, ok? E também nós temos a questão de que esse instituto do livramento condicional da pena, ele vai ser utilizado quando não é possível substituir a pena do caboclo. Sabe a substituição de pena por pena restritiva de direito que a gente estudou no artigo 44? Então, é isso. Então, se o cara praticou crime sem violência ou grave ameaça, a pena não ultrapassa 4 anos. Ele não é reincidente em crime doloso. Ele tem conduta, personalidade, conduta social, comportamento favorável a esse benefício. E não foi aplicado a ele a substituição da pena do artigo 44, ele está pronto para receber a suspensão condicional da pena. Tá? A pena de multa também, ele tem uma pena de multa, também não impede a aplicação da suspensão condicional da pena, tá? Aí, com esses requisitos e a pessoa sendo enquadrada na suspensão condicional da pena, a pena dela fica suspensa, ela não se extingue ainda, ela fica suspensa. Ela fica suspensa de 4 a 6 anos, ok? Pode ter ou seja, você ainda tem um probleminha ali na justiça, mas você não está na cadeia, você está fazendo tudo direitinho e tal. Então a sua pena, ela pode ser suspensa. Vamos refazer aqui o raciocínio. Então, se a pessoa, tá, tiver todos esses requisitos, a pena dela pode ser suspensa. Eu me enganei aqui. Pode ser suspensa de 2 até 6 anos. Por quê? Quando a pessoa não é menor de 21 anos ou não é maior do que 70 anos, a pena dela vai ser suspensa se ele se enquadrar nesses requisitos que eu falei, suspensa de 2 a 4 anos. Mas se o agente, na época do crime, tinha menos de 21 anos de idade, ou se o agente, na época da sentença, tinha mais de 70 anos de idade, essa suspensão, né, e enquadra nesses requisitos, a suspensão vai de 4 a 6 anos. Ok? Então, pessoa comum que não se enquadra nisso, suspensão de 2 a 4 anos. Maior de 70 anos na época de 70, na época da sentença, ou menor de 21 anos na época do crime. Uma suspensão maior de 4 a 6 anos. Para deixar a pessoa mais livre, não tem muito sentido. E o 21 anos é considerado, apesar dele ser imputável, que é imaturo, enfim, são regras aí do Código Penal, né? Então, a suspensão condicional da pena é isso. A pessoa não vai para cadeia nem nada, ela, enfim, não tem sentido ela ir, a pena dela não pode ser substituída, ela não é reincidente em crime doloso, pena de multa também não vale para retirar esse benefício, a personalidade, os requisitos ali são favoráveis a ela,
Tá, tudo bem. Aí suspende a pena por não sei quanto tempo. Mas é só isso? Aí a pessoa fica livre, leve, solta? Não. A pessoa vai ter que fazer algumas coisas, né? Tudo isso vai estar também no Código Penal, no 78 e seguintes, ok? Durante esse prazo de suspensão, tá? Como eu disse, a pessoa vai ter que cumprir algumas condições que são estabelecidas pelo juiz, tá? Como, por exemplo, no primeiro ano da suspensão, vai ser determinada para essa pessoa praticar uma pena restritiva de direito, ou seja, ele vai ter que fazer um serviço à comunidade, tá? Ou se submeter à limitação de fim de semana, tá? Tem também a questão de... Vamos supor, a pessoa se enquadrou aqui direitinho e tal, ela não fez crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não é reincidente, etc. Se enquadrou, tá? Só que o crime que ela praticou é um crime que diz respeito, por exemplo, a dinheiro ou patrimônio, coisa assim. Se ela conseguiu ressarcir a vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou seja, a pessoa é muito pobre ou o crime tem a ver com coisa que não pode ser ressarcida, enfim, né? Depende da situação em concreto. A pessoa vai ter essa suspensão da pena normal, tranquilo, tá? E no primeiro ano, igual eu falei, normalmente no primeiro ano a pessoa tem que fazer serviço à comunidade ou se submeter à limitação de fim de semana, ou seja, passar o fim de semana, vai passar em casa, mas não pode sair de casa. Até parece que vai ter gente vigiando. Eu acho engraçado que o povo acha que é igual aos Estados Unidos, agente da condicional, essas coisas. Eu acho engraçadíssimo as pessoas acreditando nisso, né? Mas se a pessoa ressarciu a vítima, salvo impossibilidade de fazer, ou seja, o crime tem a ver com patrimônio ou algo assim, dinheiro e tudo, ao invés de fazer serviço à comunidade ou se submeter à limitação de fim de semana, no primeiro ano ela vai ser só submetida à proibição de frequentar determinados lugares ou à proibição de sair da comarca em que reside sem avisar o juiz. A proibição será só essa, né? Proibição de sair sem avisar o juiz, tá? Sair da comarca onde reside. Agora, uma coisa que sempre tem que ser feita é o seguinte: a pessoa tem essa suspensão condicional da pena? Tem. Todo mês, tá? A pessoa tem que ir no juiz de execução para informar suas atividades. Na verdade, na prática, não é informar suas atividades, vai lá para assinar. Simplesmente, vai todo mês lá e assina. É a única coisa que tem que fazer na realidade, o resto tudo aqui é balela. Nem o serviço à comunidade está acontecendo mais, eles estão preferindo aplicar outra coisa, tá? O que a pessoa tem que fazer simplesmente é assinar todo mês, não deixar de assinar, ok? Aí quando acaba o período de suspensão, igual eu falei, tem período de suspensão que é de 2 anos e conforme for a idade na época da sentença ou a idade na época que praticou o crime, né, essa suspensão pode ir até 6 anos. No dia que terminar o prazo de suspensão, a punibilidade da pessoa está extinta. Ela cumpriu tudo direitinho, não aprontou? A punibilidade da pessoa está totalmente extinta, ok? Então, isso é a suspensão condicional da pena. Existem alguns outros pré-requisitos, não pré-requisitos, alguns detalhes. Pode prorrogar o período de prova, né, o tempo de suspensão. Isso acontece quando a pessoa pratica um outro crime e esse outro crime é punido com multa ou é substituído por uma PRD, ou seja, não é um crime que tenha efeito de revogar esse benefício, tá? E aí vem, né, o artigo 82 e simplesmente fala o seguinte: expirado o prazo em que se tenha havido, sem que tenha havido revogação ou algum problema mais grave,
considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Acabou, a pessoa não deve mais nada, tá? E agora, no mesmo sentido, nós vamos estudar um instituto que é muito falado por aí, né? Tudo, as pessoas, a gente vê muito em cinema, série e tudo mais, mas atenção que aquilo é Estados Unidos, não é Brasil não, que é o chamado livramento condicional, tá? O livramento condicional é diferente de suspensão condicional da pena, gente, pelo amor de Deus, como também tem a ver, mas não é a mesma coisa que progressão de regime. O que é livramento condicional? Tá? Livramento condicional é uma antecipação da liberdade do condenado. Ela só pode ser concedida se a sentença da pessoa for maior do que 2 anos, porque senão não tem sentido, ela vai progredir. Porque sentença até 2 anos, gente, é facilmente substituída, a pessoa não vai para cadeia, não, né? Então, como a lei aqui é antiga e tudo, eles põem aí 2 anos, mas o livramento condicional, a gente chama, né, de condicional, ela é para penas maiores, ok? Então tá, como é que faz para a pessoa ter essa antecipação de liberdade? No primeiro momento é o seguinte, se for um crime comum, que você ganhou uma pena aí caprichada, tá? Você tem que ter cumprido 1/6 da pena mais 1/6. 1/6 mais 1/6 dá 1/3, na verdade, né? Então, o que acontece? Para ter o livramento condicional, ou seja, não é progressão de regime, é livramento condicional. Ou seja, para a pessoa pedir para ir para a rua, tá? Para ter antecipação da liberdade. Então, o primeiro requisito, você praticou um crime que não é hediondo, nem tem a ver com organização criminosa. Se você praticou esse crime e tem uma pena considerável, quando tiver 1/3 da pena e a pessoa não for reincidente em crime doloso, ela pode requisitar junto ao juiz de execução a sua liberdade condicional, ou seja, ir para a rua. Só que não é simplesmente assim, cumpri 1/3 e agora vou embora e pronto, e acabou. Não, né? Existem outras coisas que devem ser consideradas, tá? Bem, nós falamos de crimes normais, que não são hediondos, não são relacionados à organização criminosa, etc. e tal. E se, né, 1/3, se também o condenado não for reincidente em crime doloso. Se for reincidente em crime culposo, não tem diferença nenhuma, tá? É como se fosse primário, nesse caso. Agora, se o condenado for reincidente em crime doloso, ele é reincidente, aí ele está cumprindo uma pena lá. Para ele requisitar o seu livramento condicional, ele tem que cumprir metade da pena a qual ele foi condenado atualmente, ok? Então, para quem não é reincidente e cometeu crime normal, 1/3. Para quem é reincidente em crime doloso, metade, para poder pedir para sair para a rua, tá? E aí vem outros requisitos que são muito importantes, né? Porque precisa comprovar comportamentos satisfatórios durante a prisão, né? Porque a gente sabe que isso dá muito problema. Bom desempenho no trabalho que ele foi submetido na cadeia, tá? E provar, isso aí é o mais importante, e provar o seu advogado, ele está na cadeia. O advogado ou a família contrata um advogado, ou a própria família, sei lá, tem que provar que quando ele for para a rua, quando ele tiver concessão do livramento condicional, ele tem meios para se sustentar. Entendeu? Isso é muito importante. Outra coisa que é tipo um requisito é a reparação do dano que ele causou, salvo a impossibilidade de fazer. A gente sabe muito bem que o que mais tem é a impossibilidade de fazer, porque ou a pessoa é muito pobre, ou porque o crime que ele praticou não há como reparar, certo? Mas se houver como reparar, um dos requisitos é que ele tenha reparado o dano causado, tá? Bem, nós vimos o não reincidente com crime normal, 1/3. E
esses requisitos subjetivos aí, né? Bom comportamento, trabalhou bem, pode subsistir, se sustentar fora da cadeia. Ou então o cara é reincidente em crime doloso, aí ele cumpre metade, mas ele também tem esses requisitos, teve bom comportamento, trabalhou bem, tem forma de se sustentar fora da cadeia, reparou o dano e tudo mais, aí é um meio, né? Mas quando a pessoa praticou um crime doloso de forma que se enquadre, atenção, isso vai cair sempre no colo de vocês. Mas quando a pessoa pratica um crime hediondo ou assemelhado, porque existe uma lei, a Lei 8072, Lei de Crimes Hediondos, tá? E essa lei ela é mais rigorosa com relação a alguns crimes que ela enumera. E tem também os assemelhados, aqueles que não estão na lei, porém são totalmente correspondentes àqueles que estão na lei, tá? Se a pessoa tiver praticado um crime hediondo, o que acontece é que, ela tem que cumprir 2/3 da pena para cima. 2/3 para cima. E aí até a lei fala que é tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo, tá? 2/3 para pedir condicional se ela não for uma reincidente específica em crime hediondo. O que é reincidente específica? A condenação anterior transitada em julgado por também crime hediondo. Então, mas se ele não tiver isso, ele ainda tem que cumprir 2/3 da pena, ainda tem que ter essas prerrogativas que eu expliquei para requisitar o livramento condicional, certo? Existe um dispositivo legal que diz que aquele que for reincidente em crime hediondo, reincidente específico, não pode requerer o livramento condicional, tem que cumprir tudo, mas isso é muito discutível, não existe isso, quem fez tudo, de enquadrar todo mundo, porque o nosso princípio é o princípio da individualização da pena, então isso é muito discutível nos tribunais superiores e tudo mais. E outra coisa que tem que ser bem explicada para vocês é o seguinte, tá? Se a pessoa praticou um crime com violência ou grave ameaça à pessoa, um crime violento, a concessão do livramento condicional fica subordinada à constatação de condições pessoais que façam se presumir que ele está melhor, vamos assim dizer, que ele não voltará a praticar violências. Isso aí, gente, é muito subjetivo, né? A gente sabe que o sistema tem inúmeras e inúmeras falhas, certo? O livramento condicional, ele é calculado, né? 1/3, 1/2, 2/3, enfim, né? No somatório de pena, se a pessoa tiver mais de uma condenação, né? E a condenação ainda está vigindo, né? Em vigência e tudo mais. Fora esses requisitos pessoais aqui que a gente estudou, a sentença de livramento condicional, que isso é dado através de uma sentença, vai especificar outros atos que esse liberado, né, que esse beneficiário do livramento condicional tem que fazer. Então pode mandar ele assinar, pode mandar ele dar satisfação da vida, N coisas, tá? E o livramento condicional, ele é revogado, tá? Se ele pratica um crime, ele tá em livramento condicional, ele tá incondicional, tá na rua e tal, e aí ele vai e pratica um crime cuja pena não é multa nem foi substituída por PRD, pena restritiva de direito, cuja pena é uma pena privativa de liberdade. Então ele está na rua em livramento condicional, ele pratica um crime que a pena é
pena privativa de liberdade e ele foi condenado por esse novo crime de forma irrecorrível, não é que ele está respondendo processo ainda não, tá? Isso é a primeira causa, a causa mais indiscutível de revogação do livramento condicional, ok? Mas tem outras coisas que revogam o livramento condicional também. Se a pessoa pratica um crime durante o livramento condicional e é constatado que é aquela pessoa mesmo, revoga-se também o livramento condicional, tá? E se descobre que essa pessoa também teve um crime anterior a isso tudo, que ainda não foi prescrito e que ainda não tem sentença, porque a gente sabe como é que é, né? A justiça de vários lugares e tal. Se isso acontecer também, revoga-se o benefício do livramento condicional, tá? Mas existe também a revogação facultativa. Às vezes o juiz pode resolver, o juiz da execução pode revogar o livramento condicional se esse beneficiário do livramento condicional descumprir algum requisito colocado na sentença dele de livramento, que a gente falou, né, que tem uma sentença, tá, que o juiz pode colocar alguns atos, alguns requisitos que devem ser cumpridos, né, fora da cadeia. E aí o que acontece? Se a pessoa tem o livramento condicional revogado, tá, não pode ter concessão de outro, não pode esperar um tempo e pedir de novo, já era, tá? E o pior de tudo, se revoga o livramento condicional e a pessoa volta para a cadeia, aquele tempo que ficou na rua não pode ser descontado do tempo da pena. Isso é que eu acho que é o mais problemático, né? Agora, se a pessoa sai em livramento condicional, cumpre tudo direitinho, isso aí é tudo em tese, né? Não tem como vigiar, aqui não tem agente de condicional. Bem, mas se essa pessoa cumpriu tudo direitinho, né, se comportou, não praticou crime, não desobedeceu nem nada, quando no somatório, né, do tempo que a pessoa ficou na cadeia, mais do tempo que ficou em livramento condicional, der o total da pena, se deu tudo certo, se o condenado fez tudo certinho, o juiz extingue, tá? Extingue a punibilidade dessa pessoa. Isso é tranquilo, tá? Extinta mesmo. Então, por hoje é isso. Na semana que vem, nós vamos estudar efeitos da condenação e reabilitação super fácil. E vamos estudar, começar a estudar ação penal. Lembrando a vocês que a prova final vai ser com base em suspensão condicional da pena, né, que é o sursi aí do artigo 77, e muito em efeitos da condenação. Não é muito não, é mixaria. Efeitos de condenação e ação penal. Então são as 3 matérias, os 3 conteúdos que vão cair na prova final. A saber, vou repetir: suspensão condicional da pena e livramento condicional, um pouquinho de efeitos da condenação e ação penal. São 4 então, né? Mas é porque eu confundi o livramento com sursi, né? Suspensão condicional da pena. Então já está muito grande para não ficar diferente. As notas de vocês já estão no sistema, tá? Para não ficar diferente, vida longa e próspera.